O irmão Branham nos alertou sobre a seriedade do pecado, mas também sobre a profundidade da misericórdia de Deus. A maneira de Deus é sempre a da reconciliação, se houver arrependimento. Mas o que acontece quando o escândalo atinge o púlpito? Quando o pecado é cometido por um pastor, um líder, aquele que deveria ser o exemplo e o guia? O irmão Branham foi muito claro e inflexível sobre a liderança. O pastor é o boi de guia, o carregador de carga, o homem que deve ser capaz de assentar-se com as famílias e trazer a doçura de volta. Ele deve ser irrepreensível, como a palavra de Deus ensina. A queda de um ministro, especialmente em pecados graves como o adultério, tem uma consequência eterna no ministério, de acordo com o que o irmão Branham ensinou. Ele afirmou que o ministro que cai em adultério fica fora para sempre. Não há castigos temporais ou um período de reabilitação para o retorno ao púlpito. Isto não significa que o indivíduo não possa ser perdoado como um irmão arrependido. A graça de Deus é suficiente para salvar o pecador, seja ele quem for. Mas o ofício de pastor, de bispo, de líder, exige um padrão de vida irrepreensível. Um padrão que, uma vez quebrado por um pecado grave, desqualifica permanentemente o indivíduo para o púlpito. A razão para isso é a santidade do ofício e o escândalo que a queda causa. O pastor é um administrador da casa de Deus. Se ele falha em sua moral, se ele falha em seu casamento, ele perde a confiança e a autoridade moral para liderar o rebanho. O irmão Branham ensinou que o ofício é sagrado e não pode ser manchado. O homem pode ser perdoado, mas o ofício não pode ser restaurado. A atitude da igreja diante do pastor caído deve ser de tristeza e de oração pelo indivíduo, mas de firmeza na manutenção do padrão bíblico para o ministério. A igreja deve evitar a atitude de tentar encobrir o pecado ou de restaurar o homem ao púlpito por compaixão. Isso seria um escândalo ainda maior, pois comprometeria a palavra de Deus em nome da misericórdia humana. O irmão Branham nos ensinou que a verdadeira disciplina eclesiástica é a separação do espírito de escândalo. Ele nos rogou: noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. A atitude a ser tomada é a separação do espírito de discórdia.